Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje vamos estar a olhar para o capítulo 22 do livro dos Salmos. Este é um salmo que é chamado o Salmo da Cruz. Mas aqui realmente neste salmo nós temos o sentimento profundo de Jesus Cristo. É mais um salmo messiânico. Como eu disse, esta secção do Salmo 21, 22, 23 e 24 são salmos que ensinam profundamente acerca de Jesus Cristo. Alguns de nós não estaríamos a pensar que encontraríamos Cristo no Velho Testamento, mas efetivamente Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é aquele que era antes de o ser, é aquele que estava na origem, na criação, no livro do Gênesis. Jesus já lá estava. Jesus não nasceu só em Belém há 2000 anos atrás, como muitos de nós pensamos. Jesus não apareceu só no Natal. Jesus é o próprio Deus, só que se fez homem. Concretizou-se no dia de Natal há 2000 anos, mas ele já existia. Por isso o salmista aqui vai descrever neste salmo aquilo que é o sentimento de Jesus Cristo quando ele estava a caminho da cruz. É talvez um dos salmos mais profundos que nós encontramos aqui neste livro, pois ele efetivamente relata o sentimento, a paixão de Jesus Cristo por cada um de nós. Então eu gostaria de convidá-lo a ter o máximo de atenção à leitura deste salmo e àquilo que nós vamos comentar, pois eu creio que aqui nós vamos encontrar o coração de Deus. Talvez muitos de nós pensamos na cruz como factos que aconteceram. Olhamos para o julgamento que Caifás, Pilatos, Herodes fizeram, olhamos para Jesus Cristo pregado na cruz e vemos ali a madeira, os pregos, mas não entendemos o coração de Deus. Este Salmo 22 vai falar do coração de Deus e começa por uma declaração bombástica, uma declaração profunda, uma declaração que o próprio Jesus Cristo afirmou quando estava pendurado na cruz. Começa por dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe do meu salvamento as palavras do meu bramido. Estas foram as palavras que Jesus proferiu quando estava na cruz. Esta é a primeira parte que diz: Deus meu, por que me desamparastes? Estas palavras que Jesus proferiu na cruz manifestam o sentimento profundo de Deus. Manifestam aquilo que aconteceu a um nível espiritual. Eu creio que todos os filmes que já se realizaram acerca da paixão de Cristo nunca conseguirão exprimir a realidade espiritual que Jesus viveu. Nunca conseguirão exprimir este momento em que Jesus, o Filho de Deus, declara que o Pai o abandonou. Porquê é que o Pai o abandonou? Porquê é que Jesus se sente só neste momento? Talvez você que me está a ouvir já passou por momentos de solidão. Momentos em que talvez levou uma semana, levou talvez uma noite em que se sentiu profundamente só, em que não tinha ninguém em quem confiar. E talvez você nesse momento voltou-se para Deus e Deus não o desamparou. Jesus viveu este momento de uma forma única, como nunca ninguém à face desta terra pôde viver. Jesus experimentou a solidão como ninguém jamais experimentou. O próprio Deus, o seu Pai amado, lhe virou o rosto quando Jesus Cristo tomou sobre si o seu e o meu pecado. E esta verdade espiritual que nenhum filme de Hollywood pode retratar. Esta verdade espiritual que nenhum discurso, por mais eloquente que seja, pode descrever. Eu creio que as palavras não seriam suficientes para descrever este momento em que Jesus Cristo sofre, que Jesus Cristo está desamparado, Jesus Cristo sente a solidão, Jesus Cristo sente sobre ele o peso da humanidade, onde o Pai lhe vira o rosto e onde ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Esta declaração de Jesus começa no Éden,
Começa quando Adão e Eva pecaram, quando eles quebraram a comunhão com Deus e o próprio Deus decidiu que iria encontrar uma solução para trazer o homem de volta à relação com ele. E todo o pecado da humanidade, desde do Éden, desde Adão e Eva, são então colocados sobre as costas de Jesus Cristo, são colocados sobre as suas mãos e os seus pés, são colocados sobre este sangue derramado naquela cruz que leva o homem a um relacionamento com Deus. E algo inédito em toda a eternidade acontece naquele momento. Algo inédito que nunca o universo tinha presenciado acontece naquele momento. O Filho amado de Deus, a Trindade, estava junta em toda a eternidade. E no momento que Cristo é colocado sobre o madeiro, como diz o livro de Deuteronômio, e depois, mais tarde, o apóstolo Paulo repete essas mesmas palavras, dizendo: maldito aquele que é colocado sobre o madeiro. Naquele momento em que Jesus Cristo assume aquele lugar na cruz, Deus Pai o desamparou. Deus Pai não pôde suportar aquele momento. Podemos dizer assim, são palavras humanas para tentar descrever o que aconteceu ao nível espiritual. E Deus virou o rosto ao seu amado Filho, porque ele estava a assumir sobre si o pecado de todo o mundo. Certamente, como eu disse, não tenho palavras para descrever este sacrifício de Jesus Cristo. Este sacrifício tão profundo que leva o Filho de Deus numa comunhão intensa com o Pai, a voluntariamente e espontaneamente se entregar por amor de si e de mim, para que cada um de nós pudesse ter comunhão com o Pai. Ao ponto de ele dizer: meu Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. Está lembrado dessa oração de Jesus naquele jardim, quando Jesus estava prestes a ser entregue às autoridades para ser crucificado? Jesus estava em angústia profunda e tremenda porque ele sabia o que ia acontecer. E o que Jesus estava preocupado não era levar umas bufetadas na cara. O que Jesus estava preocupado não era ser pregado numa cruz. Eu não estou a desprezar estes aspectos físicos de forma alguma, mas de qualquer das formas o que Jesus estava preocupado é que a sua comunhão com o Pai iria ser quebrada, ainda que momentaneamente. Levou 3 dias a separação entre o Pai e o Filho, até que Cristo de novo ressuscitou. Mas Deus o desamparou naquele momento, porque Cristo Jesus estava a levar o pecado da humanidade sobre si. E isto é algo tremendo que o Filho não podia suportar. Mas era o caminho que Deus Pai tinha trilhado. Para quê? Para que você e eu pudéssemos ter um percurso de volta a Deus. Então veja bem a importância que Deus dá à relação consigo. A importância que Deus dá a ter um relacionamento consigo que me está a ouvir neste momento. Deus deu tanta importância a você, a eu e a todos os seres humanos que querem ter um relacionamento com Deus, que Ele disse: eu abdico por um momento do meu relacionamento com o meu amado Filho para que vocês possam vir de volta à casa do Pai. Por isso Jesus naquela hora clamou: Deus meu, por que me desamparastes? E ele continua, o salmista, a dizer neste capítulo 22, no verso 2, a dizer: Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Percebemos que aqui o salmista agora continua a descrever o sentimento de Jesus, a emoção de Jesus, aquele momento difícil que Jesus vive com o Pai, mas ao mesmo tempo retrata alguns momentos da sua própria vida. Talvez alguns momentos em que você clama a Deus e pensa que Deus não o ouve. Às vezes acontece consigo, talvez acontece comigo, em que nós clamamos e pensamos que Deus não responde. Eu creio que o que acontece não é que Deus não responde, mas eu creio que Deus está tão profundamente solidário connosco, empatizando com a nossa situação, que Ele silencia naquele momento. Ele fica a sofrer connosco. Quando as lágrimas correm pelo nosso rosto, quando nós perdemos um ente querido e nós clamamos: Deus meu, o que se passa? Responde-me. E muitas vezes nós não ouvimos de imediato a resposta. Eu creio que o que está a acontecer é que Deus está a chorar consigo. Deus está a sofrer ao seu lado. Deus está consigo naquele sofrimento e não há palavras que possam consolar um coração que está a sofrer a perda de um ente querido. Por isso mesmo, Deus, compreendendo este sofrimento profundo que o ser humano vive quando perde, tem grandes perdas na sua vida, Deus, compreendendo isso, muitas vezes se silencia. Fica
solidário connosco naquele silêncio. E o que muitas vezes nós precisamos não são de palavras, porque muitas vezes nós até sabemos as palavras certas. O que nós precisamos é de um ombro amigo, alguém que chore connosco, alguém que esteja em silêncio connosco, alguém que compreenda a nossa dor, alguém que compreenda efetivamente aquilo pelo qual nós estamos a passar. E Deus compreende. Ele compreende porque Ele teve este momento em que o seu filho foi abandonado, o seu filho foi efetivamente feito maldito em seu lugar e em meu lugar. E essa separação que o pai sofreu do filho fez com que o coração do pai se condoesse profundamente. Então Deus sabe o que é sofrer. Deus sabe o que é que você está a passar. E Ele, quando não responde à sua oração, é porque Ele está atento a ouvir aquilo que você está a dizer. É porque Deus sabe que as palavras não chegarão para consolar o seu coração. Está em silêncio, sofrendo consigo. Mas o salmista prossegue e ele diz: nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. O salmista sabia a resposta, mais uma vez, à sua pergunta, ao seu clamor anterior. Ele sabia que o facto de Deus não ter respondido não era porque Deus agora fosse mau, não era porque Deus se estivesse a esquecer daquele momento. Não. Ele sabia que no passado Deus tinha ouvido a oração, tinha ouvido o clamor, tinha livrado aqueles que clamaram a Ele e Ele iria continuar a fazer o mesmo. Aqueles não foram confundidos, nós não seremos confundidos. Então não duvidemos do amor de Deus. Se a resposta não chega no momento certo, é porque provavelmente não há uma resposta para ser dada. Eu gosto, como você sabe, de dar exemplos da vida prática, do meu exemplo de vida, pois é aquele que eu tenho. E muitas vezes eu falo com os meus filhos, por vezes eles fazem coisas que são terríveis, fazem birras, fazem atitudes que me desagradam profundamente como pai. Às vezes dizem coisas que são injustas para connosco, os pais, que dedicamos tanto tempo, tanta atenção. E por vezes tenho que os chamar à parte. Chamo-os à parte, converso com eles. Ainda há pouco tempo estava a acontecer com a minha Débora isso. Tive que chamá-la à parte e conversar com ela. Ela estava a requerer muita atenção, estava a fazer birras atrás de birras, sem razão absolutamente nenhuma, e tive que a chamar, perguntar-lhe o porquê disso. Depois de algum tempo de palavras, conversarmos os dois, no final abraçámos-nos, ela chorou e ficámos em silêncio, alguns momentos abraçados. E isto é a ação de Deus. Quantas vezes nós clamamos a Deus, Deus dá-nos as explicações e depois o que acontece é um silêncio. É como quando um pai abraça um filho e ambos choram juntos. Estão em silêncio, já não há mais lugar a palavras, já não há mais lugar a qualquer sermão, já não há mais lugar a repreensão ou a correção, mas há simplesmente lugar a um abraço forte e a um silêncio profundo. E por isso nós podemos confiar em Deus, porque não seremos confundidos. O mesmo Deus que respondeu no passado é o mesmo Deus que vai responder no presente. E se você está a viver um momento de silêncio, provavelmente você está nos braços de Deus. Então aguarde nos braços de Deus a resposta de Deus. Não duvide do amor que Deus tem por si. Satanás é ele que quer lançar essa dúvida na sua mente. Foi ele que fez isso com Jesus Cristo. Está lembrado? Quando Jesus estava no deserto, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, ou em Lucas, Jesus estava no deserto e o que é que Satanás fez? Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Satanás procura minar a relação que os filhos de Deus têm com o Pai. Procura minar na área de confiança. Ele procura minar no relacionamento, pôr em dúvida a relação que Deus tem connosco. Por isso mesmo, ele lança a dúvida. Se és filho de Deus, faz isto. Quando Jesus estava na cruz, qual foi o comentário, eu diria, de Satanás, através daquelas pessoas que ali estavam, para Jesus? Se és filho de Deus, desce da cruz. Mais uma vez, pondo em causa a filiação que Jesus tinha para com Deus. O que é que ele fez com Adão e Eva? Se Deus vos amasse muito, ele não proibia que vocês comessem do fruto da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Comam e serão semelhantes a Deus. Mais uma vez, a dúvida de que Deus efetivamente amava Adão e Eva. E, infelizmente, Adão e Eva cederam a esta tentação. Eu lanço o desafio, esteja alerta às astutas ciladas de Satanás, não ponha em dúvida por um só segundo o amor que Deus tem por si. Talvez você está a viver um momento de silêncio. Talvez Deus não está a responder ao seu clamor.
mas possa declarar como salmista: os meus pais confiaram em ti, eles clamaram e tu o livraste. Em ti confiarei e não serei confundido. Aguarda em Deus. Mas o salmista prossegue no verso 6 a dizer: mas eu sou verme e não homem, opróbrio de homens e desprezado do povo. Mais uma vez ele aqui se refere à pessoa de Jesus Cristo, em que foi profundamente humilhado pelos homens. O Deus Criador é humilhado pela criatura. E realmente é uma atitude que os homens tomaram para si de grande arrogância, julgando e condenando Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, o Criador de qualquer ser humano, como a palavra de Deus nos diz no livro de Colossenses. Ele era o Criador e tudo o que existe e subsiste graças ao nome de Jesus Cristo. E eles procuraram humilhar a Jesus. Como diz Isaías 53, Jesus não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado de entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e deles não fizeram caso. Vemos aqui que efetivamente Isaías descreve de uma forma profunda este texto que o salmista aqui descreve também: eu sou verme e não homem, opróbrio de homem, desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça, e eu, no fundo, confio no Senhor. E Ele livre-o agora, salve-o, pois nele tem prazer. No fundo foi aquelas declarações que eu já citei há pouco, quando Jesus estava na cruz, em que as pessoas disseram: se Ele é Filho de Deus, então que saia da cruz. Ele confiou em Deus, então Deus agora que o venha livrar, desce da cruz e creremos em ti. Esta foi talvez a maior tentação que Jesus viveu, pois ele tinha todo o poder para sair daquela cruz. Ele tinha todo o poder para anular naquele momento aquelas pessoas que lhe queriam fazer mal. No entanto, por amor de si e de mim, ele permaneceu naquela cruz. Ele suportou a dor de ser separado do Pai, para que você e eu pudéssemos ter vida e vida em abundância. E não há maior amor do que este. É impossível nós imaginarmos alguém que tivesse tanto amor ao ponto de ser separado dos seus familiares, ao ponto de ser humilhado quando não tinha razão para o ser humilhado. Quando ele tinha todas as condições para fazer prevalecer a sua palavra, ele se deixou humilhar para que você e eu pudéssemos ter um relacionamento profundo com Deus. Mas o verso 9 continua dizendo: contudo tu és quem fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Claramente estas palavras aqui se referem a Jesus Cristo, falando acerca do nascimento sobrenatural de Jesus Cristo por obra e graça do Espírito Santo. Tu é quem me fizeste nascer. E desde o ventre de minha mãe fui dedicado a ti, fui guardado para o teu serviço. Então é importante percebermos quem Jesus Cristo é. E o verso 11 ainda diz: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. O salmista efetivamente ficou num momento de grande solidão, naquele momento de cruz. E o verso 12 prossegue: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem as bocas como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Esta era a angústia de Jesus Cristo. Vejamos aqui o retrato que o salmista descreve. Um sofrimento atroz, onde sente os seus próprios ossos a se desconjuntarem, o seu coração a desmaiar como cera derretenda. E vemos efetivamente a descrição tremenda de Jesus Cristo. O verso 15 segue a dizer: secou-se-me o vigor como um vaso de barro, e a língua se me apegou ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. É o sofrimento de Jesus quando ele estava na cruz. Pediu que Deus o livrasse daquele momento, mas era aquilo para o qual Jesus tinha nascido. Cães me cercam, com súcia de malfeitores me rodeiam, traspassaram-me as mãos e os pés. É impressionante ver a descrição deste salmista cerca de 1000 anos antes de Jesus nascer. A exatidão da descrição é assombrosa,
Podemos dizer mesmo assim, só entendemos esta descrição tão pormenorizada compreendendo que é Deus quem é o autor das Sagradas Escrituras. É Deus quem pediu aos seres humanos que as escrevessem literalmente. Era isto que ia acontecer ao seu amado Filho. Impressionante os relatos bíblicos, como eles são exatos e tão cuidadosos, 1000 anos antes de Jesus Cristo até ter nascido. E o verso 18 ainda é mais assustador e diz: repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes. E o Evangelho de São Mateus, capítulo 27, retrata este episódio de uma forma tremenda. Verifica-se exatamente o que está a acontecer. O Evangelho de São João, capítulo 19, a mesma coisa, diz: os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram-lhes as vestes e fizeram 4 partes para cada uma dos soldados. E a túnica, porém, era de uma só costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprisse as Escrituras. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. É de uma exatidão tremenda as Escrituras. Eu não sei como é que algumas pessoas ainda põem em dúvida que as Escrituras sejam inspiradas por Deus. Deus cuidou de todos os pormenores, mesmo muito antes deles acontecerem, 1000 anos antes deles acontecerem. Jesus estava a ser retratado de uma forma muito cuidadosa. O verso 19 diz: tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão da minha vida. Salva-me das fossos do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Vemos como o salmista está confiante em Deus. Meus irmãos, declarei o teu nome. Cantar-lhe-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando ele gritou por socorro. De ti vêm os louvores na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Notemos aqui o salmista a declarar que a congregação deve permanecer alegre por causa do sacrifício de Cristo. Nós temos hoje a possibilidade de ter alegria. Podemos hoje, efetivamente, ter uma vida diferente, porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E eu gostaria de terminar lendo o último verso deste salmo, dizendo: pois do Senhor é o reino, Ele é que governa as nações, todos os opulentes da terra hão de comer e de adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor de geração vindoura. Há de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Com estas promessas de Deus, com esta alegria no coração de que Jesus Cristo nos dá a vida, terminamos aqui o nosso programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.